Boa noite, galera. Iniciando mais uma aula para aprendermos um pouco mais sobre frações, beleza? Galera, pessoal, né? Na aula anterior a gente viu toda a parte básica de frações, ok? Então nós consideramos aquela como a parte 1, que foi onde nós aprendemos as definições de frações, aprendemos como representar uma fração, aprendemos como ler uma fração, aprendemos também os tipos de frações, aprendemos a relação que existe entre a fração imprópria e o número misto. A gente pode pegar uma fração imprópria e transformar em um número misto, também podemos pegar um número misto e transformar em fração imprópria. Nós também vimos adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Para as frações com o mesmo numerador, nós estudamos a adição e a subtração, que bastava repetir os denominadores e operar com os numeradores. Acredito que eu tenha falado fração de mesmo numerador, fração de mesmo denominador. E para a fração que tenha denominadores diferentes, quando a gente fosse utilizar a soma e a subtração, tínhamos que aplicar o MMC, ok? Para a multiplicação de frações, nós vimos que bastava que a gente multiplicasse o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. E para a divisão de frações, a gente viu que bastava repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, para essa segunda parte, nós vamos estudar aqui como transformar a fração em número decimal, o número decimal em fração. Vamos aprender também simplificação de frações. Vamos ver a relação, qual a relação entre fração e porcentagem no contexto de pegarmos uma fração e transformarmos em porcentagem. E faremos o contrário, utilizando a questão do decimal da simplificação de frações. Também veremos a base de potenciação e radiciação de frações, veremos algumas expressões numéricas e veremos situações problemas que envolvem fração. Tudo isso no contexto que dê para que a gente consiga entender. Então, nosso primeiro tópico vai ser transformar a fração em decimal ou decimal em frações. Então, vamos utilizar esses exemplos aqui, ok? Então, vamos aqui transformar essas frações em números decimais. Vejam bem. Para nós transformarmos uma fração em número decimal, vamos lembrar do fato que toda fração é uma divisão. Então, se toda fração é uma divisão, eu posso efetuar essa divisão, ok? Só que o resultado, o meu quociente, possa ser que seja um número exato, aí vamos lembrar da fração aparente, possa ser que seja um número com casas decimais, centesimais ou infinitas casas, ok? Nesse contexto, vamos apenas efetuar divisões para obtermos casas decimais, centesimais, que já nos garante um bom entendimento do assunto. Então, se eu quero transformar um meio em número decimal, basta eu pegar 1 e dividir por 2. Veja só, procede-se a divisão do mesmo jeito. 1 não dá para dividir por 2, coloco o 0 no quociente. Continua não dando para dividir por 2, coloco a vírgula no quociente e acrescento um 0 lá. Perceba que eu fiquei com 10 dividido por 2, que vai dar 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, 0. Então, quer dizer que 1 meio é igual a 0,5. Ok? Entendido? Vamos ver agora. 2 quartos vai equivaler a que número decimal? Seguindo a mesma ideia, eu vou pegar 2 e vou dividir por 4. Parece que a vermelha é melhor de escrever. 2 não dá para dividir por 4. Seguindo a ideia de cima, coloco o 0 no quociente. Ainda não dá para dividir 2 por 4. Acrescento a vírgula no quociente e acrescento um 0 lá no número. Então eu fiquei com 20 dividido por 4, que vai dar exatamente 5.
5 vezes 4, 20. 20 para 20 é igual a 0. Então, 2 quartos é a mesma coisa que 0,5. Aí você quer, ó, que interessante. Então, foi esse mesmo valor. Deu o mesmo valor. Por que será? Depois vamos ver algo sobre isso. 7 quartos. Então, vamos agora, vou pegar a caneta preta. Transformar 7 quartos em um número decimal. Então, vou pegar 7 e vou dividi-lo exatamente por 4. Bora lá. Pegar 7 e dividi-lo por 4. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 4 para 7, 3. 3, você percebe que não dá para dividir por 4. Quando o número não dá para dividir pelo nosso divisor, a gente coloca a vírgula e acrescenta o 0, ok? A vírgula aqui que não saiu. Então, 30 dividido por 4, um número que multiplicado por 4, que dê 30, chegue perto de 30, mas não passe de 30, ok? Então, não tem nenhum número que multiplicado por 4 que dê 30, mas se tu multiplicar 7 vezes 4, vai dar 28. Chegou próximo. 28 para 30, 2. 2 não dá para dividir por 4. Quando não dá para dividir, a gente faria o quê? Iríamos colocar a vírgula que já existe e acrescentar 0. A vírgula já existe, acrescento 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. E 20 para 20, exatamente 0. Então, 7 quartos é igual a 1,75. Ok? E agora, na divisão, ou nas frações que tem como denominador 10 ou múltiplo de 10, elas irão ficar, de uma certa forma, mais fáceis de ser respondidas. Como assim? É porque nesse contexto a gente não vai precisar efetuar as divisões. Vamos só analisar a seguinte situação. Veja só, eu quero dividir 6 por 10. Então eu vou colocar aqui o número 6 e vou olhar o 10. Como o 10 tem apenas um 0, vamos tomar isso como verdade, e vou para o final do número, eu volto uma casa, é assim que falamos, eu volto uma casa e coloco a vírgula. Eu volto uma casa e coloco a vírgula. O que coloco antes? 0. Então, 6 dividido por 10 é 0,6. Se você for efetuar a divisão, vai dar exatamente isso. Mas para a gente não perder tanto tempo, vamos usar esse macete, beleza? Aí agora vamos para cá. 8 dividido por 100. Veja só. Quando era por 10, eu voltava apenas uma casa. Como agora é por 100, 2 zeros, eu volto exatamente duas casas. E o que você faz com espaços vazios? Completa com 0, e aonde você parou, você coloca a vírgula, ok? Beleza. Aí agora você tem 12 dividido por 10. Já aprendemos que para dividir o número por 10, basta voltar uma casa e botar a vírgula. Então, 12 dividido por 10, 1,2. Agora nós temos 123 dividido por 100. 123 dividido por 100. Já aprendemos também que para dividir por 100, basta voltar duas casas e colocar a vírgula. Então, 123 dividido por 100 vai dar exatamente 1,23. E 1 dividido por 100, a mesma ideia. Para dividir o número por 100, eu volto duas casas, coloco a vírgula onde eu paro, e completo os espaços com 0. Então, 1 dividido por 100 vai ser exatamente igual a 0,01. Beleza. Então, aqui nós vimos como transformar uma fração em número decimal, ok? Então,
Nós vamos ver agora como transformar um número decimal em fração. Então, vamos lá para a segunda parte. Salvando aqui. Voltando. Então aprendemos como transformar uma fração em número decimal. E agora, no 1.1, nós vamos aprender a transformar um número decimal em fração. Ou seja, vamos fazer o oposto do que nós estávamos fazendo. Então vejam bem. É muito importante aprender tudo isso, então vamos tentar não nos apressar e prestar atenção em tudo. Por exemplo, eu quero transformar 0,3 em fração. O que é que você faz? Você coloca um traço, em cima coloca o número inteiro, sem a vírgula, embaixo coloca o número 1, conta quantas casas tem após a vírgula. Perceba que tem uma casa. Se é uma casa após a vírgula, você coloca um 0. Está respondido, ok? Estou dando aula Zé Alfa. Aí agora vamos transformar 0,17 em fração. A mesma ideia. Vou mudar aqui de cor. Você coloca o número inteiro, 17, sobre o número 1. Conta quantas casas tem após a vírgula. 1, 2. Que vai corresponder ao número de zeros que você vai colocar. Então vai ficar 17 sobre 100, ok? Aí agora vamos transformar 1,9 em fração. Então coloca-se o número inteiro, 19, sobre o número 1 e conta quantas casas tem após a vírgula. 1, que corresponde a um 0, ok? Agora vamos transformar 0,8 em fração. Vou botar aqui, ok? Coloco o número inteiro, 8, sobre o número 1 e conto quantas casas tem após a vírgula. 1 corresponde a um 0. Você perceba que aqui em cima é o número 8 é par, embaixo o número 10 é par. Se são pares, vamos usar o conceito agora de simplificação de frações. Como são pares, eu posso dividir 8 por 2 e eu posso dividir 10 por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Ok? Então, temos uma fração equivalente, como vimos na aula anterior. Tranquilo? Agora vamos transformar 1,5 em fração. Seguindo a mesma ideia, coloco o número inteiro sobre o número 1, conto quantas casas tem após a vírgula. Se é 1, corresponde a um 0. 15 décimos. Perceba que o 10 é par, mas o 15 não é par. Não dá para dividir por 2. O próximo cara que eu iria usar seria o 3, que é o número primo, né? O 15 dá para dividir por 3, mas o 10 não dá. Então o próximo cara que eu posso usar, um que divida 15 e que divida 10 ao mesmo tempo. Perceba que é exatamente esse carinha aqui, ó. Olha se não é. Então, 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 vai ser 3. 10 dividido por 5 vai ser 2. Também teríamos outro caso aqui de frações equivalentes. Ok? E agora vamos transformar. Nem sempre será possível você simplificar uma fração, entendeu? Isso vai depender muito do que a questão pede. Se ela pedir para simplificar, simplifica. Se pedir para dividir, você divide, que é transformar em número decimal. Depende do que a questão pedir. Perceba que aqui, ó, 3 décimos não dá para simplificar, 17 centésimos não dá, nem 19 décimos não dá para simplificar, ok? Então, 1,03 para eu transformar em fração. Coloco o número inteiro, então será, só vai tirar a vírgula, né? 103, sobre o número 1, ok?
Conto quantas casas há após a vírgula. 1, 2, vai corresponder a 2 zeros. 103 sobre 100. Não dá também para simplificar. Então, aqui nós terminaríamos o estudo de como transformar o número decimal em frações. É esse o ritmo, ok? Quando a gente transforma o número decimal em fração, ou centesimal em fração, a gente pode obter uma fração que dê para simplificar ou não, ok? Então, o restante sempre vai depender do que a questão pede. Beleza? Salvando aqui, tá massa, né? Só entender. Então, esse foi o 2. Vamos ver o nosso próximo slide aqui. Então, é coronavírus. Nós vamos ver essa parte aqui, que é simplificação de frações, ok? Que a gente já trabalhou um pouquinho no slide anterior, mas vamos ver melhor essa situação aqui. Simplificação de frações. Vale salientar, vale entender que para você simplificar frações, você vai utilizar basicamente os números primos, ok? Porque uma ideia, se existir números pares, é você ir dividindo por 2, por 2, por 2, até que os números pares eles terminem, ok? Mas lembrando que você também pode dividir pelo maior número possível, que divida tanto o numerador quanto o denominador. Porque se você observar, se você dividiu por 2 e dividiu por 2 novamente, quer dizer que você poderia ter dividido por 4, né? Se você dividiu por 2, depois por 2, depois por 2 novamente, quer dizer que você poderia ter dividido por 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, ok? Então, na sequência, quando você simplifica por 2, se não der mais por 2, você tenta por 3. Se não der mais por 3, você tenta por 5, ok? Você não, e por que professor, eu não tento por 4? Porque se liga que o 4, ele faz parte desse carinha 2 aqui, ó. Quando eu disse aqui que eu simplifiquei por 2, depois por 2 novamente, quer dizer que eu já teria simplificado o cara por 4, entendeu? Então vamos ver. Perceba aqui, ó. 8 sobre 20 são pares, quer dizer que eu posso simplificar por 2. Eu posso simplificar por 2, ok? Vamos por essa base. 8 dividido por 2, 4. Sobre 20 dividido por 2 vai dar exatamente 10. Perceba que ainda são pares. Se você lembrar dessa ideia aqui, ó. Ok? Como eles ainda são pares, então quer dizer que eu posso novamente simplificar por 2. Posso simplificar por 2, ok? 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Se você lembrasse dessa ideia aqui, qual foi a ideia? Eu falei antes, você também poderia simplificar pelo maior número possível, ou seja, o maior número que divide 8 e que divide 20 poderia ser, vou botar uma seta aqui, exatamente 4. Olha se não poderia. Veja só, 8 dividido por 4 daria 2. 20 dividido por 4 daria 5. Isso também é válido, ok? Você tem que procurar o jeito que mais facilite sua vida. Então, tranquilo. Não se preocupem não. 15 e 90. 90 é par, 15 não é. Se não é por 2, eu disse o que? Que eu posso dar por 3. Se você perceber, o 15 dá para dividir por 3. O 90 também dá para dividir por 3. Ok? 15 dividido por 3 dá exatamente 5. 90 dividido por 3 dá exatamente 30. Não é isso? Aí agora, perceba que o 5 não dá mais por 3, mas o 30 dá, não interessa. O próximo número aqui, ó, que eu posso usar, como não tem mais números pares nos dois carinhas aqui, numerador e denominador, e não dá mais por 3, então eu vou olhar se dá para dividir ambos por 5. Se a gente lembrar de regra de divisibilidade, né, a gente sabe que todo número que terminar em 0,
ou em 5, sempre será divisível por 5. E é verdade, né? 5 dividido por 5, 1. 30 dividido por 5, exatamente 6. 6, mais bonitinho. Então estaria respondido. Tranquilo? Esse cara aqui é interessante. 30 sobre 180. A gente já estudou em algumas aulas, né? Em algumas aulas, que se eu tiver um zero em cima numa divisão e um zero embaixo, pode tomar isso sempre como verdade. Você pode cortar, ok? A quantidade de cima com a quantidade de baixo você pode eliminar. Sempre você pode. Porque senão aqui você iria dividir por 2. Vamos responder dos dois jeitos. Quando eu corto, fica 3 sobre 18. Ok? 3 sobre 18. Que é igual. Eu percebo que não dá para simplificar por 2. Porque eu tenho que simplificar numerador e denominador pelo mesmo número. Se não dá mais por 2, eu tento por 3. Então aqui eu tento não por 2. Eu tento por 3. Se ligue só. 3 dividido por 3 é 1. 18 dividido por 3 vai ser 6, ok? Ou, como eu havia falado, e se eu não lembrasse que eu poderia cortar os zeros? Como é que eu poderia responder? Como já aprendemos, como ambos são pares, eu posso dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. 180 dividido por 2, 90. Ambos não são mais pares. Se não é mais por 2, eu tento por 3. 15 dividido por 3 vai dar exatamente 5. Sobre 90 dividido por 3 vai dar exatamente 30. Se eu já tem ali, né? E aqui eu não posso mais dividir por 3. Como terminou em 0 e 5, eu posso simplificar ambos por 5. 5 dividido por 5, 1. 30 dividido por 5, 6. Poderia ser outro caso de fração equivalente, não é isso? Entendido, pessoal? Como é a simplificação? Sempre para simplificar, né? Nordestino, mania, né? Vício de linguagem. Mas sempre para a gente simplificar, né? P, não se usa essa linguagem de internet. A gente vai usar sempre esse conceito. Se tiver números pares, tanto o numerador quanto o denominador, então a gente simplifica por 2. Se não der mais por 2, simplifica por 3. Se não der mais por 3, simplifica por 5. Perceba que utilizamos na simplificação números primos. E nesse contexto, sempre vai aparecer uma fração equivalente. Mas lembrando, não é isso? Lembrando, a gente sempre tem que simplificar o numerador e o denominador sempre pelo mesmo número. Eu não posso usar um número para simplificar o de cima e outro para simplificar o de baixo. Tem que ser o mesmo. Beleza? Tranquilo? Tá massa. Então vamos ver o próximo slide. Esse, salvar aqui, né? Então esse foi a parte 3. Vamos ver o próximo slide. Então vimos simplificação de frações, ok? Vimos simplificação de frações. Então, agora vamos ver como transformar a fração em porcentagem. Galera, isso aqui é muito importante a gente aprender, ok? E como transformar a porcentagem em fração. Na verdade, o caminho que a gente vai levar para chegar até a porcentagem, a gente tem que fazer o caminho inverso para voltar à fração sem ser em porcentagem. E qual é a primeira ideia? Que a gente tem que perceber? Isso é daqui a pouco. Qual é a primeira ideia que a gente tem que perceber? Veja bem. Quando a gente fala em porcentagem, então a gente já pensa em alguma coisa que é da família do 100. Não é isso? Alguma coisa que é ou que tem que ser da família do 100.
E o símbolo de porcentagem, não é isso? O símbolo de porcentagem é esse carinha aqui. Não é isso? Isso aqui eu falo o que? Porcento. Porcento. Ok? Porcento. Se é porcento, tem que ser alguma coisa que seja dividido exatamente por 100. Tem que ser alguma coisa dividido por 100. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Por exemplo, em 1/2. Eu quero fazer com que o meu denominador vire 100. Então, para que o meu denominador vire 100, eu tenho que procurar um número que eu multiplique 2 para que dê 100, ok? Qual é o número que eu multiplico por 2 que ele vai dar 100? Qual é o número? Aqui vai estar o segredo de a gente nunca mais esquecer isso. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dê 100? Basta você usar a operação inversa, ok? Qual é o número que eu multiplico por 2 para que dê 100? Se você pegar a operação inversa da multiplicação, que é o que, pessoal? A divisão, você vai encontrar esse carinha aqui. 100 dividido por 2 vai dar exatamente 50. Então quer dizer que 2 vezes 50 vai ser exatamente 100. Então, qual o número que eu multiplico por 2 para que dê 100? 50. Porque 100 dividido por 2 é 50. Ou seja, aqui eu devo multiplicar por 50. Estou fazendo uma fração equivalente. Por obrigação, o de cima eu também tenho que multiplicar por 50. Então, 1/2 é exatamente igual a 1 vezes 50, 50. 2 vezes 50, 100. 50 por 100, que a gente pode reescrever como 50 por 50%. E a gente pode escrever como decimal. Para dividir 50 por 100, eu volto exatamente duas casas que nem aprendemos. Voltando duas casas, liga só. Vou fazer aqui. Essa serve como base para as outras. Se é 50%, se eu quero dividir ele por 100, para dividir um número por 100, basta voltar duas casas, acrescentar a vírgula e completar com 0. Ok? Só que a gente pararia aqui. Esse aqui só é para a gente relembrar de como transformar uma fração em decimal. Então 50% é a mesma coisa que 0,50. Ok? Tranquilo? Agora, queremos transformar 2/4 em porcentagem. A mesma coisa. Eu sei que embaixo tem que estar o 100. Embaixo tem que estar o 100. Então, por qual número? Eu vou botar um pontinho agora, ok, pessoal? Não, botar um sinal de vezes. Tentar botar um sinal de vezes. Qual é o número que eu multiplico por 4 para que dê 100? Basta você pegar o 100 e dividir por 4. Se você observar, quando você dividir o 100, por exemplo, se você considerar que esse cabinho aqui é 100, né? Aqui é 100. Quando você dividiu aqui, você obteve metade e metade. Metade e metade é 1/2, né? É 1/2 que é metade? Ou seja, 50. Quando você fala 50% é a metade. Poderia ser isso aqui. Só que agora eu estou dividindo em 4 partes. Se liga só. Se antes era 100, ok? Se antes era 100 e quando você divide na metade, aqui ficou 50. Se você pegar esse 50 e dividir na metade novamente, aqui vai ser quanto? Metade de 50, 25. Ou seja, se você dividir 100 em 4 partes, vai ser 4 partes de 25. Então 100 dividido por 4 vai dar exatamente 25. Ok? 25. Então colocar 25 no numerador, 25 no denominador. 2 vezes 25, 50.
4 vezes 25, 100. Obtivemos o que? 50 por cento, que é igual, como já vimos, a 0,50, ok? Se você perceber, pessoal, a gente viu isso lá na questão, uma das primeiras questões, eu estou afirmando que 1/2 é igual a 50%, não é verdade? Que 1/2 é igual a 50%. E que 2/4 também é igual a 50%. Mas o professor, mas por quê? 1/2 e 2/4 é a mesma coisa que 50%. Lembre-se só. Então, em outras palavras, eu estou dizendo que 1/2 é igual a 2/4. Ou seja, que 2/4 é uma fração equivalente de 1/2. Por que é verdade? Porque quando você simplifica numerador por 2, denominador por 2, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, de fato, nós temos que, como 1/2 é igual a 1/2, então 1/2 é igual a 2/4, ok? Ou seja, 2/4 é uma fração equivalente de 1/2, beleza? Vamos lá, continuando. Agora eu quero pegar essa fração imprópria, 12 quintos, e transformar em porcentagem. O que é que eu sei? Que embaixo tem que dar 100. Embaixo tem que dar 100. 5 vezes quanto vai dar 100? Só você pegar 100 e dividir por 5. Olha só, 20, pessoal. Então 20. Então tem que ser vezes, né? Pensei alto. Então 5 vezes 20 dá 100. E 12 vezes 20, botar um zero aqui. 2 vezes 12, 24. Então aqui eu tenho o que? 240 por 100. 240 por 100. Uau, um grande aumento. Que para eu transformar em decimal, basta eu voltar duas casas, uma, duas, e botar a vírgula, ou seja, 2,40. Ok? Aqui, ó, 7/20 transformar em porcentagem. Eu sei que embaixo tem que ser 100. Vou mudar a cor. Embaixo tem que ser 100. Por qual número eu multiplico 20 para que dê 100? Basta multiplicá-lo por 5, que eu pegava uma carona. Porque 5 vezes 20 não dá 100, então 20 vezes 5 dá 100. 5 e multiplico por 5. Eu já sei que 5 foi mais assim. 20 vezes 5, 100. 7 vezes 5, 35. Que é igual a 35%. Que para eu transformar em decimal, vou lá no final de 35, volto duas casas, a vírgula fica aqui. Completo com 0. 0,35, ok? 11 sobre 25 avos, né? Lembrar, né? 11 sobre, ali era 4 sobre 12. Não, errei. É 2 sobre 4, para não misturar. Né? Então, para não misturar as ideias aqui, né? Tava lendo errado aqui. Eu misturei. Então, aqui. Agora estamos aqui, ó. Deixa eu só separar para não ler errado com minha lenda. 11/25 avos. Então, por qual número eu multiplico 25 para que dê 100? Já vimos lá em cima. Basta multiplicar por 4. Por obrigação, o numerador também multiplica por 4. 25 vezes 4, sabemos que vai dar 100. 11 vezes 4, 44. Que é igual a 44%. Que é igual a, volto duas casas, fica na frente do 4, completo com 0, boto a vírgula, número decimal, centesimal. Ok? Isso aqui tá massa. Então, vou dar uma separadinha aqui.
transformar esse cabo aqui, 8 sobre 50, ok? Lógico. Mudar a cor. Em porcentagem. Um número que eu multiplique por 50 para que dê 100. 2 em cima e embaixo. São 2, viu? Aqui é um 2. 8 vezes 2, 16. 50 vezes 2, 100. Então, ficamos com 16%. 16%. Transformar em decimal, centesimal. Volto duas casas, uma, duas. Fica aqui na frente do 1. Completo com 0, boto uma vírgula. Ok? Aqui eu coloquei, né? Transformar a fração em porcentagem em fração. Veja só isso aqui, pessoal. Nós já aprendemos, não é, a transformar. Vou pegar isso aqui como exemplo. Vou pegar esse cara como exemplo. Que na verdade vamos utilizar aqui a simplificação. Eu tenho 16%. Beleza? Eu tenho 16%. Mas quem é 16%? É 16 sobre 100. Pronto, perceba que eu já peguei a porcentagem e transformei em fração. E eu posso ainda simplificar. Veja só, se eu simplificar por 2, e devo simplificar por 2, eu obterei 16 dividido por 2, 8. Sobre 100 dividido por 2, 50. Com isso, eu já iria obter, deixa eu ligar aqui, tá aqui, a minha fração inicial, que eu transformei em porcentagem. Mas, se eu quisesse novamente simplificar, eu poderia dividir novamente por 2. Que eu iria obter 8 dividido por 2, 4, sobre 20 dividido por 2, 50 dividido por 2, daria 25. Seria uma outra fração equivalente, que ela também eu poderia transformar em porcentagem. Ok? Tranquilo, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre esse assunto. Como transformar fração em porcentagem e porcentagem em fração. Ok? Só utilizar esses passos aqui. Não tem como se perder, não. Qualquer coisa, a gente tira a dúvida. Beleza, pessoal? Salvar, né? Bora salvar. É parte o que, minha gente? Acredito que seja 4. Se não for 4, não vai ser. Normal. Então, beleza? Então, vimos essa parte muito importante que precisamos aprender muito mesmo, que é como transformar a nossa fração em porcentagem, que o segredo é único. É procurar um número que você multiplica o denominador para que dê 100. Só que o número que você multiplicar o denominador, por obrigação, tem que multiplicar o numerador. E é esse exemplo aqui, né? É esse exemplo aqui. Porque para que seja por cento, embaixo tem que ser 100. Então, e qual é a facilidade para você achar esse resultado? Basta você pegar o 100 e dividir pelo denominador da fração original. Que ele vai dar o número que multiplicado pelo denominador que dê 100. Aí o número que ocorrer, você multiplica em cima e embaixo. Que nem no 1/2, né? 100 dividido por 2 deu 50. Então 50 vezes 2 dá 100. Multiplica também 50 em cima. 50 vezes 1, 50. 50 sobre 100, 50%, que eu posso transformar em decimal. Como é por cento, 2 zeros, volto duas casas, 1, 2, coloco a vírgula e acrescento 0. Então eu acho que tá massa. Beleza, pessoal? Valeu. Vamos ver o que nos espera agora. Beleza. Nós temos aqui potenciação e radiciação de frações. Ok? Eu acredito que eu vou ter que... Eu acho melhor colocar uma parte 3, que vai ser a continuação desse slide. Beleza? Mas eu vou concluir explicando essa parte aqui. Ou não. Não sei como estamos de tempo. Mas vamos lá. Veja só. Então, na potenciação, como nós já estamos em frações,
nós já vimos sim uma base de potenciação, ok? Se não vimos, veremos. Veja só. Uma das regras básicas de potenciação é que existem algumas propriedades, ok? Vamos tomar como verdade, que eu não irei demonstrar, que a primeira verdade de potenciação, tomamos como verdade, que qualquer número diferente de zero, elevado a zero, vai ter como resposta sempre 1, beleza? Então se aqui eu tenho 2/3, percebam que eu usei 2/3 em todos, mas só foi para exemplificar, mas pode ser qualquer número, menos 0, ok? Isso aqui, pessoal, não existe, beleza? Isso aqui não existe, 0 elevado a 0. Mas qualquer um outro número diferente de 0 elevado a 0 vai ter como resposta sempre 1, ok? Tome isso como verdade. O expoente, pessoal, lembrando, né, que eu não mencionei isso, nós temos um número que fica embaixo e nós temos um número que fica em cima, beleza? O cara que fica embaixo chama-se base. Só relembrando, base. O cara que fica em cima, a gente vai chamar de expoente. Expoente. E qual é a importância do expoente? Que o expoente, ele vai dizer quantas vezes a base vai ter que se multiplicar. Como assim, professor? Se eu tenho 3 elevado a 2, não é 3 vezes 2. Não. Não é. Não. Ok, pessoal? Não é 3 vezes 2. Foi o que eu acabei de falar. Que o expoente indica quantas vezes a base vai se multiplicar. Então, se o expoente é 2, a base vai aparecer 2 vezes. Beleza? 2 vezes. E multiplica. 3 vezes 3 vai dar 9. Ok, pessoal? Lembrar disso. É o básico. E como aqui o expoente é 1, quer dizer que a base só vai aparecer apenas uma vez. Não é? Como aqui o expoente é 2, a base vai aparecer exatamente se multiplicando 2 vezes. 2/3 vezes 2/3. E já aprendemos que na multiplicação de frações, multiplicamos o de cima com o de cima. 2 vezes 2, 4. O de baixo com o de baixo. 3 vezes 3, 9. Ok? Então, 2/3 ao quadrado, a gente chama de quadrado, ou elevado a 2, é igual a 4/9. Beleza? Aqui, ó. 2/3 elevado ao cubo. Quer dizer que a base deve aparecer exatamente 1, 2, 3 vezes. 3 vezes, beleza? Se multiplicando. 2 vezes 2, 4, multiplicações simultâneas. 4 vezes 2, 8. Beleza? Sobre 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tranquilo? E aqui, ó, 3 quintos a quarta. Então, eles terão que aparecer 4 vezes. Mas eu não vou colocar 4 vezes. Vamos multiplicar mentalmente. Se lembrarmos, né? Não vou me lembrar. Vai ficar o quê? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Não vai dar. 3 quintos vezes 3 quintos vezes 3 quintos vezes 3 quintos. Ok? Veja bem. A gente pode procurar maneiras que facilitem nossa vida. Se liga só. 3 vezes 3, 9. Então, 3 vezes 3, 9. Como é a multiplicação simultânea, eu multiplico. 9 vezes 9 vai dar 81. Sobre 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 25,
vai dar 625. Se não der isso é porque eu errei, mas dá. E lembrando, pessoal, a gente só pode usar a calculadora, né? Só pode usar a calculadora quando o professor fizer alguma atividade que permita usar a calculadora, ok? Então, acredito que essa base de potenciação já nos dá para ter uma boa visão de como responder algumas frações que venham com potenciações, ok? Para esse nível de assunto, para o nosso nível que a gente está estudando, já é muito válido, beleza? Então, além da potenciação, quebrar aqui o gelo, né? Além da potenciação, nós acabamos de ver, então existe também a radiciação. E o que seria essa radiciação? A gente fala em raiz quadrada. Raiz quadrada. E como, professor, a gente encontra a raiz quadrada de um número? A gente vai lembrar, né? Vamos tomar como definição que a raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo, que deu o que está dentro do nosso radicando, não é isso? Por exemplo, aqui eu quero a raiz quadrada de 1 sobre 4. Qual é a raiz quadrada de 1? Qual é a raiz quadrada de 4? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 1? 1. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 2, que dá 4? 2. Olha isso, não é verdade? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Ou seja, a raiz quadrada de 1 sobre 4 é igual a 1 sobre 2. Ok? Raiz quadrada de 9 sobre 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 9? Lembrando, tem que ser por ele mesmo. Beleza? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 16? Por ele mesmo. Para ninguém pode botar aqui de 2 vezes 8. E ainda for teimar. Oi, professor, mais duas vezes 8 não é 16? Sim, é. Eu não disse que não era. Mas eu estou falando qual é o número que multiplicado por ele mesmo, que dá 16, ok? Então, em raiz quadrada tem que ser o número que seja multiplicado por ele mesmo, beleza? Então, veja que é verdade, aqui ó, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, ou seja, a raiz de 9 sobre 16 é igual a 3 sobre 4. Tranquilo? Aqui, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 25? 5. E o número que multiplicado por ele mesmo que dá 100? 10. Então, estaremos respondido isso e estudado a radiciação que precisamos aprender até o momento. Beleza? Massa. Tranquilão? Salvando aqui. Acredito que que seja o item 6. Ok? Então vejam bem. Ah, tá. Aqui. Vamos lá. Olha só, pessoal. Como estudar matemática é interessante, sempre vai existir alguns desafios. Eu apliquei isso com alguns colegas professores e fiz a mesma pergunta. E isso quebrou a cabeça da galera, viu? Isso exige que a gente pense um pouco. Vamos pensar um pouco. Aqui diz, será que você consegue? Vocês vão ganhar um bolo, ok? Um dia em sala a gente faz isso. E você vai ter a incumbência de pegar esse bolo, dividir este bolo em 8 partes iguais com apenas 3 cortes. Então vamos pensando aí. Como que você pode pegar esse bolo, dividir ele em 8 partes iguais, com apenas 3 cortes? E aí?
Vamos pensar como fazer isso. Então, com esse pensamento, pessoal, com esse desafio, eu vou dar uma pausa. Ok? Para a gente continuar com a parte 2 da aula. Então vamos pensando aí, como que a gente pode pegar esse bolo, dividir em 8 partes iguais, com apenas 3 cortes. Tá esperando a resposta nos comentários, ok? Vão pensando aí.